Olá, professora, como você está? Eu vou muito bem e espero que você também. E hoje é um dia muito especial para mim, dia 25 de setembro, olha só, um dia fantástico. Porque 25 é tudo que você precisa e 25 de setembro é tudo que eu preciso para comemorar mais um ano de vida também. Então vamos lá, porque mesmo hoje sendo meu aniversário, eu preparei um assunto muito bacana, porque é um assunto que eu gosto bastante de falar também, porque pessoas que me conhecem sabem o quanto eu aprecio um bom sono. Então vamos lá, deixa eu me apresentar aqui. Olha só, eu sou Rafaela Ferreira, sou gestora pedagógica, sou terapeuta comportamental, arquiteta e professora. Eu sou professora de História da Arte do Ensino Médio. E olha só, então estamos em casa. Seja muito bem-vinda e muito bem acolhida nesse nosso momento. Então fique à vontade em me dar os parabéns e também poder compartilhar aqui no chat conosco, tá bom? Então, bora lá, vamos trabalhar e deixa eu te mostrar o porquê eu estou aqui, porque eu tenho um objetivo, e o meu objetivo nessa série que estamos trabalhando, Professora de Valor, é esse aqui. Eu ajudo professoras de valor a serem fortes emocionalmente em 25 dias. E o tema de hoje da nossa aula é sem dormir. Deus, quantas vezes, professora, você fica sem dormir? Mas vamos entender o que é ficar sem dormir e aquilo que realmente é prejudicial à saúde, tá bom? Então, se você quiser, pode pegar o seu papel, sua caneta para anotar, porque eu vou trazer alguns dados aqui que é importante para você, tá? Então, deixa eu organizar tudo aqui, arrumar esse mouse para cá e esse outro aqui para poder rolar o conteúdo que eu me baseio para poder falar com vocês aqui também. Nós estamos trabalhando, se você nos acompanha, tem aí, né, me acompanhado durante essa jornada, você tem visto que as últimas aulas que nós estamos aqui conversando e debatendo, nós nos baseamos num levantamento feito pela Nova Escola em parceria com o Instituto Ame Sua Mente. Esse levantamento foi feito agora no ano de 2022 e ele traz os seguintes dados, porque ele entrevistou vários educadores do Brasil todo e ele traz o seguinte dado: 21,5% dos educadores brasileiros avaliaram o seu estado de saúde mental como ruim ou muito ruim. Não é como ruim e bom, é como ruim e muito ruim, 21,5%. E entre esses dados levantados, nós temos 60% dos nossos educadores com sentimentos intensos e frequentes de ansiedade. Nós temos 48% se queixando de baixo rendimento e de cansaço excessivo. E temos 41% relatando que tem dificuldade para dormir. Então é um número bem alto, é um número considerável, por isso que eu vou trazer esse assunto hoje aqui para você. Porque nas aulas anteriores, nas lives anteriores, nós trouxemos os outros temas. Então vai lá e depois dá uma olhada em todos eles para que você possa entender aonde você está, onde você se classifica e o que você pode fazer também para não entrar dentro dessas estatísticas. Então, hoje vamos falar sem dormir. Vamos falar sobre a insônia. O que é a insônia? Porque 66% dos professores já precisaram se afastar por problemas de saúde e ansiedade, ou por problemas de estresse, ou por problemas de dores de cabeça, e insônia também está entre os principais problemas que afetam os professores e levam esses professores a afastamento do seu trabalho, da sua sala de aula. E isso foi uma pesquisa realizada no ano de 2018, antes pandemia, pela Nova Escola. Então, quando nós observamos isso, não é porque a pandemia causou isso. Não, antes da pandemia, nós já tínhamos um número de professores aí reclamando e também se queixando e aí colocando essas questões para serem analisadas e avaliadas. E outra pesquisa feita pelo Instituto TIM
por meio de um projeto chamado o Círculo da Matemática no Brasil, buscou identificar como estava a saúde mental dos professores e quais foram os impactos que a Covid-19 causou no bem-estar desses profissionais. 78% apresentaram insônia ou excesso de sono. Olha só que interessante. Então, já estava ruim, né? Aí parece que o negócio deu uma piorada. Então, nós precisamos olhar para isso com muito cuidado. Por quê? Porque a insônia, a falta de sono, traz prejuízos para a nossa saúde mental, para a nossa saúde física e para a nossa saúde emocional. Não é algo que, deixa para depois eu resolvo. Pode deixar que amanhã eu recupero o que eu não dormi hoje. Sono perdido é sono não recuperado. Eu não tenho estoque de sono. Não existe isso. Então, a falta de dormir bem causa, sim, sérios problemas mentais, emocionais e físicos também. Então vamos entender isso, porque essa pesquisa ouviu professores do ensino fundamental, da educação básica, em diversos estados do nosso Brasil e tanto da rede pública quanto da rede privada, entre o mês de janeiro ao mês de novembro de 2020. Então, de janeiro a novembro, eles fizeram essa pesquisa e eles identificaram que 78% dos nossos professores se queixam de insônia ou excesso de sono. Nenhum extremo e nem outro é saudável. O excesso de sono também mostra algumas coisas e outros sintomas que estão por trás. Mas hoje, como nós vamos trabalhar com esse tema sem dormir, né, nós vamos falar especificamente sobre a insônia. Então, o que é a insônia? Se você parar e falar assim, mas insônia é ficar sem dormir. Peraí, ficar sem dormir não pode ser classificado como uma insônia, desde que não exista uma frequência ou uma constância. Então, se você olhar para como você passa a sua semana e você quiser entender se você está caminhando para a insônia ou então se você já tem insônia, a insônia ela é caracterizada pela dificuldade de iniciar, de manter ou de fazer o sono chegar até o final. Então, sonos muito interrompidos, sonos muito picados, que não te descansam, que não fazem com que você possa restabelecer toda a sua energia gasta naquele dia, também é perigoso. Então, o despertar precoces, muitas vezes, que você dorme, mal você consegue pegar no sono, você já desperta, isso também não mantém essa qualidade do sono que você precisa, porque a falta de sono vai interferir diretamente no seu funcionamento cerebral e isso vai repercutir no seu comportamento. Se mexe com a sua mente, com certeza vai mexer com os seus sentimentos e com o seu físico também. E isso provoca, o que provoca a insônia, né? Provoca constante irritabilidade. Está muito irritada, professora? Fica sem dormir, acorda de mau humor, está irritada? Isso também promove, dificuldades cognitivas que pode afetar até pequenas tomadas de decisões. Imagine se pode afetar pequenas tomadas de decisões, as grandes então, como isso afeta. Então, muitas vezes isso leva também com que nós gastemos mais do que o necessário. Por quê? Porque eu saio gastando mesmo? Não, muitas vezes porque tem partes do seu cérebro que não estão funcionando como deveriam, porque não descansaram e não se regeneraram durante o período importante que é o período do sono. Então, com a falta de sono, elaborar e analisar uma situação torna-se desgastante. É desgastante. Por quê? Porque aqui não descansou quanto deveria descansar. Então eu tenho mais esforço para me concentrar. E algumas áreas do nosso cérebro não funcionam corretamente. Elas não funcionam com o seu potencial como elas poderiam funcionar. Então, o nosso famoso hormônio do sono,
que é a melatonina, para o bom funcionamento desse hormônio, é indispensável que nós tenhamos uma boa noite de sono, uma noite reparadora, uma noite onde você consiga descansar o seu corpo e a sua mente. E com isso você descansa também as suas emoções, Você descansa os seus sentimentos, você descansa o seu espírito, você descansa a sua alma e aí sim você entra nesse sono reparador. Agora, quando nós vamos entender, aquilo que não é, o que não é insônia, olha só, quando o sono a dificuldade para se iniciar a dormir, ele não acontece menos do que 3 vezes por semana e durante um período de 3 meses, você não pode considerar que é insônia. Então, para ter diagnosticado mesmo como insônia, eu preciso pelo menos, durante a minha semana de 7 dias, 3 dias não dormir bem. 3 dias não conseguir ter essa noite reparadora. E isso tem que ter uma constância também de meses, para que possa realmente ser diagnosticado e caracterizado, melhor assim, como insônia. Então tem que ter 3 noites, pelo menos, durante esses 7 dias da semana e perdurar isso por um tempo mínimo de 3 meses, porque vai que tem um mês que isso aconteça na sua vida, porque você está passando por algum tipo de dificuldade, porque aconteceu alguma coisa extraordinária na sua vida e isso acabou afetando o teu emocional, acabou afetando o teu físico, acabou afetando o teu sono e passou esse mês, ok, você voltou a dormir. Então eu não posso classificar que eu tenho insônia, porque só foi num período específico, num momento onde algo diferente aconteceu e aí o meu sono foi comprometido. Perfeito, acabou. Aí eu volto então a ter as minhas boas noites de sono. Agora, se isso acontece por um período maior que 3 meses, aí sim, ligue o seu estado de alerta. Fique atenta, professora, porque o teu sono não está te reparando e isso está te prejudicando tanto mentalmente, como fisicamente, como emocionalmente também. E aí, quando a gente olha para isso, e minha mãe sempre brincava comigo e ela fala que se tem uma coisa que eu gosto de fazer é dormir. 2 coisas eu gosto de fazer, eu gosto de ir pra praia e gosto de dormir. Então, e dormir na praia às vezes eu sei que não é muito saudável, mas às vezes é o que a gente faz também, Mas o que acontece então? Gosto de dormir, mas tudo tem que ter o seu limite. Não posso olhar e falar, eu gosto de dormir, então vou dormir em excesso. Os excessos são prejudiciais. Os excessos não fazem bem, nem qualquer excesso. Tudo que é em excesso nos sobrecarrega. Então, ficar sem dormir, isso vai me acarretar na insônia e dormir demais também. Isso vai me trazer outros excessos com outras causas por trás disso. Mas quando nós estamos falando de um equilíbrio, que esse equilíbrio seria a nossa boa noite de sono, a nossa boa noite de descanso, aquele sono que realmente repara o corpo, repara a mente, repara as nossas emoções, repara o nosso ânimo. Essa boa noite de sono, ela vai trazer benefícios. E quer anotar quais são os benefícios, professora? Olha os benefícios que uma boa noite de sono pode te trazer. Primeiro, tcharam! Maior longevidade. É isso aí. Hoje é meu aniversário, maior longevidade. E assim quero continuar por muitos e muitos e muitos e muitos e muitos. E põe muitos nisso, tá? E muitos anos. Maior longevidade, porque dormir é importante para viver muitos anos de vida. Sim, os estudos demonstram isso, as pesquisas trazem isso. Temos, lógico, as exceções, mas há o bom sono, o sono reparador, aquele sono que você realmente pode descansar fisicamente, emocionalmente e mentalmente. Esse sono produz em você uma maior longevidade.
Porque esses estudos demonstram que o tempo ideal, né? O tempo ideal varia de pessoas para pessoas, mas um tempo ideal, uma média, né? Os estudos mostram que o sono para um adulto, ele deve variar entre 7 a 8 horas. É como a bateria de um celular, gente. Não precisamos ir longe para ter ideias mirabolantes. Se o seu celular ele não é recarregado, e normalmente a gente põe para carregar no período da noite, né? Se ele não é recarregado, no dia seguinte ele não funciona. Então o sono para nós é como se recarregasse as nossas baterias. Então isso é extremamente importante, ter uma noite boa de sono, melhora a nossa longevidade. Olha outra coisa aqui que ajuda também. Menos inflamações. Sente o seu corpo inflamado, professora? Então, olha só, menos inflamações. Pessoas que dormem pouco têm altos níveis de proteína inflamatórias no sangue. Por quê? Porque essas proteínas inflamatórias, essa inflamação, é conhecida por estar ligada a doenças como artrite, ataque cardíaco e diabetes também. Então, quando nós temos uma boa noite de sono, nós diminuímos o nosso processo inflamatório. Por quê? As nossas células estão se regenerando. A falta de sono também pode levar ao aumento da pressão arterial. Sim, falta de sono pode levar ao aumento da pressão arterial, dores de cabeça e uma sensação de mal-estar geral. Você sabe disso, porque muitas e muitas vezes, quando por um motivo ou outro você não tem uma boa noite de sono, você no dia seguinte tem dor de cabeça, ou então você tem um mal-estar e não sabe direito por quê, e muitas vezes também você tem um aumento na sua pressão arterial. Quando nós temos uma boa noite de sono, uma noite de sono reparadora, isso melhora a nossa atenção e melhora a nossa memória. Quantas e quantas vezes, professora, nós falamos para os pais dos nossos alunos que é importante que ele durma um pouquinho, que os nossos alunos durmam um pouco depois do almoço, depois que cheguem em casa. Para quê? Para reparar, para poder organizar tudo aquilo que eles aprenderam, para poder colocar em ordem todas as informações recebidas. A falta de sono pode levar à hiperatividade e à falta de atenção, que são sintomas muito semelhantes ao TDAH. Então, muitas vezes nós, somos professoras ali, estamos diariamente com os nossos alunos e muitos deles apresentam transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e muitos se assemelham com esse tipo de transtorno, mas na realidade, às vezes é falta de sono. Isso faz com que a criança também fique agitada, com que nós fiquemos agitadas também, com que nós percamos a atenção e aí a gente não sabe direito o que é. Uma boa noite de sono pode ser a causa da irritabilidade, da hiperatividade e também da falta de atenção. Então, quando nós vamos olhando para tudo isso, nós vamos entendendo o porquê que chega um momento que nós estamos exaustas. Estamos exaustas porque o nosso corpo falou assim, acabou a sua bateria, vai dormir? Acabou, chega, não se esforça tanto, porque se você continuar nessa toada, você não vai ter os benefícios apresentados aqui. E uma outra coisa extremamente importante também, professora, e queria que você prestasse atenção agora, a falta de sono afeta a sua saúde emocional. Sim, a falta de sono afeta a sua saúde emocional. A falta do sono normalmente torna as pessoas mais ansiosas, mais agitadas e mais agressivas. A falta de sono produz mais ansiedade, mais agitação e mais agressividade.
fora que o estresse vai lá para as alturas. Tá? Então, sabendo disso, é essencial para que você tenha um sono tranquilo e para que você possa regular também a sua ansiedade, a sua agitação e a sua agressividade e o seu alto nível de estresse, que você entenda que colocar um sono dentro da sua rotina diária é importante. Mas como colocar o sono dentro da minha rotina diária, Rafa? Comece a colocar horário para dormir. Sim, e eu sei o quanto que é muitas vezes complicado isso, professora. Porque você, como uma professora de valor, muitas e muitas vezes você tem prova para corrigir, você tem trabalho para fazer, você tem planejamento para dar conta, você tem a casa para arrumar, você tem o filho para cuidar, você tem a louça para lavar, você tem a janta para preparar, você tem um montão de coisas para fazer, e aí você dá preferência a fazer todas essas coisas e isso vai te comendo o quê? Horas de sono. Porque você não coloca um prazo. Até esse horário eu vou me permitir fazer as coisas. Após esse horário não me permito mais e eu vou dormir. Quer eu queira, quer eu não queira. Porque é muito fácil, quando a gente está no embalo das coisas, a gente passa das 10h30, das 11h30, da meia-noite e meia, da 1h30, das 2h30 da madrugada, e aí nós vamos dormir, que horas? Nós vamos dormir 3h30 para acordar às 6 no dia seguinte. E isso faz um mal danado, professora. Isso faz um mal. Ah, mas eu tinha que fazer, mas eu precisava fazer isso. Vamos nos organizar. Precisa dessa organização. O sono precisa estar agendado no seu calendário também diário. Assim como você muitas vezes bate o dedinho para poder entrar na escola às 7 horas da manhã e aí você bate o dedinho para sair da escola meio-dia ou então 6 horas da tarde, não sei qual é o seu horário de trabalho, mas assim como você faz isso, tenha o seu horário regular para dormir. Mas, Rafa, eu não consigo, eu fico na cama olhando para cima assim, sem fazer nada. Vai adaptando o teu corpo, vai adaptando a tua mente, vai adaptando a sua respiração, vai adaptando recursos para que você também coloque o sono como uma obrigação diária na sua vida. Com horário. Porque eu sei que muitas vezes na nossa rotina nós vamos nos deixando levar e aquele que é o maior prejudicado é o próprio sono. Então, quando nós olhamos para isso, nós precisamos ficar atentas, professora. Eu preciso lembrar, eu acredito que eu não preciso lembrar, né? Mas eu vou lembrá-la aqui, que pessoas com alto nível de estresse são pessoas menos felizes. Certo? Se você anda extremamente estressada, agitada, agressiva, com seu nível de ansiedade lá em cima, onde é que está cabendo felicidade aí? Pessoas mais estressadas são menos felizes. E por falar em boa noite de sono, eu trouxe para vocês um quadro, lógico, né? E eu trouxe o quadro da Bela Adormecida. Ai, que gostoso, né? Oh, Bela Adormecida. Esse quadro foi pintado por Thomas Rolfe, um pintor romântico inglês, e ele viveu no ano de 1855 a 1918. E ele faz aqui esse quadro, né? A Bela Adormecida, um quadro lindo, um quadro que se você ficar olhando para ele dá até sono. Dá até sono, não é? Mas brincadeira à parte. Então, olhando para esse quadro aqui de Thomas Rolfe, que ele vai tratar da Bela Adormecida nesse quadro magnífico aí, eu faço a pergunta para você, professora. Quantas e quantas vezes você também já se deparou ou já ouviu falar do sono da beleza? Porque, professora, você sabia que o sono também nos deixa mais bonitas? O sono nos deixa mais bonitas. Durante o sono, o nosso corpo entra naquela fase de regeneração celular.
novas células estão se desenvolvendo, substituindo as células antigas, reparando as células danificadas, regenerando o nosso corpo e principalmente a nossa pele, que ganha uma luminosidade. Quando você tem um sono reparador, parece que você acorda mais iluminada, você acorda com uma expressão revigorante. Não é verdade, professora? Você é uma professora de valor e você sabe disso. O outro ponto que, para produzir o sono da beleza, você observa que quando você dorme bem, os seus olhos ficam mais brilhantes, ficam mais relaxados. Por quê? Porque o descanso, ele produz melatonina e ele reduz o cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, se você tem uma boa noite de sono, o hormônio do cortisol é reduzido e diminui o seu estresse, e isso vai fazer com que aqueles acúmulos de líquido no seu corpo também diminua. E aquelas famosas bolsinhas aqui, de líquido embaixo dos nossos olhos também não sejam tão intensificadas. E quando nós vamos falando disso, porque quando nós olhamos para o corpo, para o nosso corpo, quando nós olhamos para você como uma professora de valor, nós entendemos que você é única. Você não é só sua mente, você não é só sua parte cognitiva, você não é só o que você faz, você é inteira, é por completo. Você é corpo, você é emoção, você é mente, você é tudo junto. E aí, quando nós vamos olhando para isso, e através dos nossos treinamentos, nós vamos observando que cada partezinha, ela vai se encaixando e trazendo valor para a sua vida. Olha esse depoimento que a professora Daiane Cristina Seco da Silva, ela deixou aqui para nós. Com o treinamento, em primeiro passo, aprendi a me amar, dar valor no que eu tenho de melhor nesse mundo, minha vida e saúde. E quando a gente fala disso, professora, dentro da saúde, lógico que está o sono, né? Estou aprendendo a moldar meus defeitos e controlar minha ansiedade e valorizar mais as pessoas que estão ao meu redor. Olha esse depoimento do Fábio. O Fábio Marcelo Pinheiro, ele disse assim, esse treinamento tem me ajudado muito a deixar o trabalho no trabalho e tem me ajudado também na minha vida. Então, quando nós olhamos para esses depoimentos e muitos outros que temos, isso nos impulsiona a continuar e a mostrar para você, professora de valor, que nós estamos aqui e somos uma comunidade no qual temos professoras que não desistem nunca, mas que precisam ser amparadas. Professoras que não desistem nunca, mas precisam ser cuidadas. Porque somos nós que estamos na frente de batalha para essa educação que está aí, para esses alunos que estão aí, para essa sociedade que está aí, e nós precisamos ter força emocional para suportar tudo isso e também para levar tudo isso com leveza e com amorosidade. Para isso é muito importante que nós aprendamos a semear. Sim, semear coisas boas dentro de nós, nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, nas nossas mudanças, nos nossos valores, nas nossas escolhas, nas nossas ações e nas nossas realizações. Semear, sentir, entender, mudar, escolher, agir e realizar. Então, quando nós olhamos para isso, eu vou fazer uma pergunta para você. E eu queria que você respondesse aí, se quiser colocar no chat, pode. Mas que você respondesse para você mesma. Por qual razão você não consegue dormir? Às vezes você dorme muito bem, ótimo. Mas aquelas vezes, talvez, que você não durma, por qual razão você não consegue dormir? O que tem te tirado o sono, professora de valor? O que tem te tirado o sono? Algumas ou outras vezes, ou constantemente, o que tem te tirado o sono? E eu sei de uma coisa que tira muitas vezes o meu sono
e que pode tirar muitas vezes o seu sono também. A escola. Eu sei bem como é, porque a escola invade a nossa vida. Eu sou, filha de pedagogos, irmã de pedagogos, minha família toda é envolvida no ambiente escolar, e eu sei que a escola invade a nossa vida. Invade as nossas conversas, invade os nossos pensamentos, invade a nossa casa, invade a nossa mesa de jantar. A escola invade um monte de lugares na nossa casa. Sim, ela invade as nossas vidas, invade as nossas relações, as nossas férias e invade também o nosso sono. A escola tem sim esse poder, só que não, porque na verdade a escola não tem esse poder. É você que continua concedendo a ela essa permissão. Porque quando nós não conseguimos adormecer por causa de pensamentos do trabalho, por causa de pensamentos que envolvem a escola, a reunião que vai ter com aquele pai, ou então que já teve com aquele pai e você está ruminando ainda, ou então aquela festa que vai acontecer e você tem que preparar, ou a festa que já aconteceu e aí você ainda fica martelando, nossa, eu podia ter feito isso, nossa, eu podia ter feito aquilo, e você não deixa aquilo que passou no passado, você traz o passado consigo e você quer trazer o presente tudo junto e misturado também. E aí quando tudo isso vai acontecendo, por que faz com que percamos o sono? Porque nós queremos ter o controle. Nós queremos ter o controle de tudo. E por que nós queremos ter o controle de tudo? Porque atrás desse controle existe uma palavrinha e um sentimento chamado medo. Medo. E aí, para nos sentirmos seguras diante dos nossos alunos, para nos sentirmos seguras diante dos pais, diante das nossas novas habilidades, das cobranças que a coordenação muitas vezes faz, nós queremos prever tudo para que nada saia errado, e quero prever, mas e se isso, e se aquilo, e aí a minha mente vai se enchendo de pensamentos, e se enchendo tanto de pensamentos, que isso vai me roubando o sono. E aí a escola invade os nossos pensamentos, o nosso descanso, o nosso sossego e a nossa boa noite de sono. Mas isso é culpa da escola? Não, isso não é culpa da escola. A responsabilidade da sua vida é sua, professora. E aí você precisa aprender ao quê? A ter força emocional, porque professora de valor você já é. E só você consegue lidar com tudo isso quando você tem força emocional para aceitar que você não pode controlar tudo o que acontece na sua escola. Você tem que lidar com as coisas que mudam, com as flexibilidades, você tem que ser flexível com as mudanças e tudo mais. Só que você tem que entender como é que os seus pensamentos funcionam. Você tem que entender como é que os seus sentimentos reagem diante de todas essas coisas. E para você entender como os seus sentimentos reagem, como os seus pensamentos funcionam, você precisa do quê? De força emocional. E essa força emocional, ela é uma habilidade que você vai desenvolvendo quando você começa a aprender a gerenciar os seus sentimentos, a entender os seus pensamentos, a mudar as suas crenças limitantes, a fazer novas escolhas, a agir em prol dos seus objetivos, lidando com a procrastinação e realizando, alinhando o seu objetivo com o seu propósito de vida, os seus sonhos com o seu propósito de vida. E aí ter uma boa noite de sono, né? Porque, olha só, professora, como isso é importante. Porque nós sabemos que pensamentos, deixa eu mudar a minha caneta aqui, que essa aqui tá bem fraquinha, preciso trocar, tia. Nós sabemos que pensamentos geram sentimentos que geram ações e que nos levam a resultados. Então, se os meus pensamentos são pensamentos
que estão cheios de preocupações, cheios de medo, isso vai me levar a sentimentos nesse mesmo caminho, levando a ações nessa mesma linha, tendo resultados desfavoráveis. Bons pensamentos, bons sentimentos, boas ações, resultados favoráveis. Pensamentos ruins, sentimentos ruins, ações ruins, resultados catastróficos. E um dos nossos resultados é a falta de sono. Então, professora de valor com força emocional compreende aquilo que está nas suas mãos e aquilo que não está nas suas mãos. Aquilo que é da sua responsabilidade e aquilo que não é também da sua responsabilidade. E aí alinhar tudo isso é um grande desafio, mas um desafio que pode sim ser galgado, um desafio que pode ser levado adiante quando você principalmente tem um método para fazer isso. E na verdade, quando nós olhamos para tudo isso, a escola ela é imprescindível para as nossas vidas, porque nós estamos ali no dia a dia trabalhando porque amamos aquilo que fazemos. A escola é imprescindível para os nossos alunos, para a sociedade. Agora, exercer o controle sobre determinadas coisas só provocam sofrimento e ansiedade. E se nós depararmos para perceber tudo isso, nós vamos ver que a ansiedade ela está em muitos aspectos da nossa vida e da nossa realidade dentro da escola e fora da escola também. E a ansiedade é um dos sintomas, inclusive, que nos faz perder o sono. A ansiedade é um dos sintomas que nos causa insônia. Então, por isso também, eu e minha equipe, nos dedicamos para escrever esse livro aqui, O que há por trás da ansiedade. Aprenda a conviver e a lidar com a sua ansiedade de forma saudável. Esse livro traz ferramentas práticas, autoaplicáveis, numa leitura muito tranquila para que você possa entender e pôr em prática situações para você poder aprender o que há por trás da ansiedade e como trazer esse sentimento de forma saudável e lidar com ela na sua vida e no seu dia a dia. O link está aqui embaixo no descritivo e aí se você precisar de mais informações e até como adquirir, tá aí, tá bom? Vou deixar aí para vocês como o meu presente para você, tá? Então ter força emocional vai ser importante sim, para você poder aprender a lidar com o estresse, que é uma das causas também que desencadeiam a insônia. Ter força emocional é também essencial para que você, quando acordar de mau humor, você possa recuperar a sua energia, rever os seus valores e entender que pensamentos bons, sentimentos bons levam a atitudes boas e a realizações favoráveis. Então, sem força emocional não dá. Não dá para fazer essas coisas. Sem força emocional fica difícil mesmo. Muitas vezes nós temos o impulso biológico, né, de querer muitas vezes potencializar algumas coisas, mas entenda, professora, entre as coisas mais comuns que a insônia também promove é a depressão e o alto nível de estresse. E se você entra nesse ciclo, você tem insônia causada pela ansiedade, essa insônia te leva a uma depressão, te leva a um estresse, que vai te levar a uma ansiedade também, que te leva à insônia, que vai te levar a um estado de agitação, que vai te levar a um estresse, que vai te deixar ansiosa e que te leva à insônia, e assim você entra nesse ciclo vicioso. Vamos sair desse ciclo vicioso e entrar num outro, aprendendo a lidar com aquilo que precisamos, porque qualidade de sono é qualidade de vida. E qualidade de vida é o que você vai ganhar quando você aprender a ter força emocional. Por isso que eu ajudo professoras de valor a serem fortes emocionalmente em 25 dias. Ter força emocional é investir em horas de sono por você
é investir na sua saúde física, é investir na sua saúde mental, é investir na sua saúde. Por quê? Porque quando você está dormindo, teu corpo continua trabalhando. E assim é como ele vai fazer para restabelecer todas as suas funções orgânicas e te preparar para um novo dia. Então, nós dormimos por 3 motivos. Sabe por que nós dormimos, professora? Nós dormimos para economizar energia, que é extremamente importante. Nós dormimos para realizar a manutenção do nosso corpo. E nós dormimos para consolidar a nossa memória. Então, nós dormimos para economizar essa energia, e essa energia podemos imaginá-la como os nossos sentimentos, as nossas emoções, para a manutenção do nosso corpo físico, que para poder ter uma maior longevidade também, e para consolidar a nossa memória, os nossos pensamentos. Mas lembre-se, professora, que você não precisa desenvolver a sua força emocional sozinha. Então eu te convido sim a se inscrever no nosso canal. Aqui ó, se inscreve no canal, deixa o likezinho aqui e faz um favor, compartilha esse vídeo, professora, para que muitas outras pessoas e professoras de valor, assim como você, possam entender que dormir pouco ou sofrer de insônia não faz nem um pouquinho bem à saúde. E aqui também estão as nossas redes sociais, a Facebook, Instagram e podcast. Também nos acompanhe nas nossas redes sociais, porque todos os dias nós postamos algo de valor para você. E conta aí como é que está o seu sono, para que nós possamos também entender o como podemos ajudá-la. Porque, professora, você sabe muito bem que 25 segundos é tudo o que você precisa e eu te aguardo na nossa próxima aula.